Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam tributadas ações de graças e honra e glória e poder por todos os séculos. Missão Evangélica Boas Novas. Programa Boas Novas. O que jamais passou pela mente de pessoa alguma em toda a história do gênero humano, salvação eterna, vida eterna de graça, sem participação humana nenhuma, é o que pregamos, porque é isso que significa o Evangelho da Graça do Senhor Jesus. Na medida em que os séculos passaram, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, foi sendo usada por muitos religiosos como ponto de partida e de apoio para muitas invenções e afirmações folclóricas, umas hilárias ou engraçadas, outras e curiosas muitas, ensejando várias de tais afirmações um bom número de doutrinas absolutamente fora da vontade do Senhor Deus. Muitas vezes ouve-se dizer que a Bíblia diz ou afirma, quando realmente ela não o faz. Isso está sendo repetido. O clero romano e outros segmentos religiosos vivem, nesses dias, o que chamam de Semana Santa. E é precisamente por ocasião dessas comemorações que acontece a encenação de fatos que jamais ocorreram na vida do Senhor Jesus. Naquilo que chamam de Via Dolorosa, introduziram uma série de quedas do Senhor, que teria caído por estar carregando a pesada cruz. Que a caminhada do Senhor, do Palácio de Pilatos até o Gólgota, ou Calvário, foi dolorosa, foi. Ele passara, desde que fora preso, à noite da quinta-feira, até aquela hora, manhãzinha da sexta, sofrendo toda sorte de torturas, e é claro, sem dormir. Estava, pois, exausto, sem forças, como qualquer homem naquelas circunstâncias. Mas não é verdade que ele tenha carregado a cruz por todo o trajeto, desde o Litóstrotos, o pavimento de pedras do Palácio de Pilatos, até o Monte da Crucificação. Os narradores, Mateus, Marcos e Lucas, informam que o Senhor só carregou ele mesmo a cruz até a saída do palácio para a rua. Quer dizer, Jesus só conduziu a cruz dentro dos muros do palácio e até a saída para o caminho que levava ao Monte da Caveira. Mateus narrou da seguinte forma: em seguida levaram-no para o crucificar. Saindo, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, a quem obrigaram a levar a cruz de Jesus. Mateus 27, 31 e 32. Marcos forneceu mais informações. Os soldados conduziram-no ao interior do pátio, isto é, ao pretório, onde convocaram toda a corte. Depois de terem escarnecido dele, tiraram-lhe a púrpura, deram-lhe de novo as vestes e conduziram-no fora para o crucificar. Passava por ali certo homem de Cirene, chamado Simão, que vinha do campo, pai de Alexandre e de Rufo, e obrigaram-no a que lhe levasse a cruz. Marcos 15, versículos 16, 20 e 21. Lucas laconicamente asseverou: enquanto o conduziam, detiveram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz, para que a carregasse atrás de Jesus. Lucas 23, 26. João, o apóstolo, foi o único a omitir essas informações, dizendo que o próprio Jesus carregava a sua cruz, o que ele efetivamente fez, mas somente até entregá-la a Simão,
conforme vimos nos demais relatos. De acordo com o que nos foi transmitido, e nós lemos na Bíblia de edição católica da Ave Maria, não houve queda nenhuma do Senhor. Em momento algum ele caiu, desde o palácio de Pilatos até onde foi crucificado. A tendência religiosa é criar relíquias e fatos penosos para comover os seguidores e torná-los mais fáceis de manobrar. Quanto mais distante estiverem as pessoas das verdades bíblicas, mais perto estarão dos enganos e das fraudes, e mais possíveis e passíveis de serem enganadas. Jesus não sofreu e não morreu para que ninguém vivesse a vida com peninha dele. Ele veio exatamente para aquilo, para aquele momento, que seria o momento último de sua obra pelos pecadores. Mas o que é que fazem os religiosos? Levam suas vítimas para o campo do emocional, do que é comovedor, distanciando-as daquilo que realmente interessa, que é a verdade. Esse foi o expediente utilizado pelo inimigo lá no Éden, e através do qual conseguiu seduzir, iludir e destruir Eva, a mãe de todos os viventes. O inimigo induziu a mulher a ir além do que dissera o Senhor Deus. Acrescentar alguma coisa ao que está escrito é tão perigoso quanto omitir ou tirar. Esses acréscimos aos sofrimentos do Senhor, como uma série de quedas, onde ele, coitadinho, teria se levantado debaixo do chicote dos soldados e com aquele olhar de sofrimento extremo, não só não condiz com o que foi escrito, como desvia, repetimos, a atenção das pessoas para o verdadeiro motivo de sua morte, a salvação de pecadores pela invocação do seu nome. Já muitos passaram por esta vida tendo chorado todos os anos com as supostas quedas do Senhor carregando a cruz, mas que jamais o invocaram como seu salvador pessoal. Lhes foi ensinado que, sendo batizados e participando da Eucaristia, nada lhes faltaria diante de Deus. E agora? Em que se sustenta ou em que se baseia a sua fé, caro ouvinte? Naquilo que o emociona, que o seduz, que o atrai, que o comove? Ou naquilo que foi e está escrito nas Sagradas Escrituras? Sua fé é do tipo que agrada a Deus ou do tipo que agrada à sua comunidade e a você mesmo? Você invocou o nome de Jesus por ter confiado no poder do seu sangue, ou anda de emoção em emoção, tentando conseguir alguma nesga de segurança através de manifestações sobrenaturais? Se o que está escrito na Bíblia, na Palavra de Deus, sobre Jesus e sua obra, não é suficiente para aquietar, para apaziguar seu coração e para enchê-lo de paz, só pode ser por uma razão: você acredita nele, mas nele não confia. Aquela fé cujo autor e consumador foi o próprio Jesus, ainda não foi exercida por você. Você admira seus feitos, os feitos do Senhor, você chora seus sofrimentos e festeja seu nascimento, mas ainda acha que ele é insuficiente para resolver o problema da eternidade e que seu sangue é menor que a necessidade que você tem de perdão. Dois fatos podem ser observados no que temos comentado até aqui. Primeiro, Jesus não caiu nenhuma vez desde o palácio de Pilatos até o local da crucificação. Quem nisso crê não está crendo em nada. E se até hoje se comoveu com as supostas quedas do Senhor, perdeu seu tempo, pois não houve quedas. E depois, a fé que leva Deus a sério para promover o perdão
aliás, a fé que Deus leva a sério para promover o perdão e a justificação dos pecados de alguém, é a fé confiança no sangue de seu Filho. Quem quiser viver e estar em paz com Deus deve imediatamente abrir mão de seus velhos e acariciados conceitos e confiar firme e decididamente no sangue do Salvador, invocando-o. O Verbo eterno, Deus juntamente com o Pai, e que tomando um corpo, tomou também o nome de Jesus, tradução do hebraico Yeshua e do grego Iessos, o Senhor salva, é qualificado com os mais diferentes termos, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz, Isaías 9,6, são apenas alguns. No Apocalipse, ele é denominado de a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, o primeiro e o último, o Amém, e a resplandecente estrela da manhã, entre outras menções. Todavia, em lugar nenhum da Bíblia foi dito ou escrito ser o Senhor a rosa de Saron e o lírio dos vales. Isso não tem relevância, dirá alguém. E não tem mesmo, tanta assim. Mas são muitos, ou foram muitos, os que já afirmaram, está isso escrito. E afirmaram e afirmam, por terem crido e por continuarem crendo que, realmente, diga a palavra de Deus ser Jesus a rosa de Saron e o lírio dos vales. A despeito de ser uma expressão poética e de muito bom gosto, ela não tem nada a ver com Jesus. Primeiro porque o Cântico dos Cânticos foi uma composição de Salomão exaltando as qualidades do amor conjugal sem conotação espiritual nenhuma. Muitos já forçaram aqui uma aplicação para Jesus e para a igreja, por acharem que se isso não fosse possível, então tratar-se-ia de uma obra eivada de conotação carnal. São certos exagerados, demasiadamente espirituais ou falsamente espirituais, que esquecem, ninguém sabe por quê, de que forma é que foi possível sua própria existência, através do amor conjugal. Quando Deus colocou o homem na terra, colocou também sua companheira. E o texto de Gênesis, sem qualquer tipo de pejo, de falso puritanismo, registra que o Senhor os fez macho e fêmea, Gênesis 1:27, e que lhes deu a missão de povoarem a terra, Gênesis 1:28, o que só poderia acontecer através do amor conjugal, do amor eros. O problema de alguns é que querem ser mais reais que o próprio rei. Nesse particular, a Bíblia de Estudo Pentecostal acertadamente diz: é o maior cântico nupcial já escrito. E diz mais: é o único livro da Bíblia que trata exclusivamente do amor especificamente conjugal. Páginas 981 e 982. Entretanto, mesmo os que insistem em transformar o Cântico dos Cânticos de Salomão numa referência direta a Jesus e à igreja, não sabem o que fazer com o que está escrito no versículo 11 do capítulo 3, onde se lê: saí, ó filhas de Sião, e contemplai ao rei Salomão com a coroa com que o coroou sua mãe, no dia do seu desposório e no dia do júbilo do seu coração. Se Salomão fosse Jesus, e se a Sulamita fosse a igreja, quem seria a mãe de Salomão? Outra vez, quem crê
além do que está escrito, ainda que tenha a melhor das intenções, está crendo errado. E quem crê errado não crê, não do jeito que Deus aprova. Além de tudo, quem se diz a rosa de Saron e o lírio dos vales é a Sulamita e não Salomão. Mesmo que houvesse alguma conotação espiritual no cântico e ele representasse Jesus e a igreja, ainda assim estaria errada a aplicação do dístico poético citado, a rosa de Saron e o lírio dos vales, em relação ao Senhor Jesus, pois quem disse isso foi a noiva. Como se observa, a expressão soa bem, é bem trabalhada, poética e de muito bom gosto, mas quem diz que a Bíblia diz ser Jesus a rosa de Saron e o lírio dos vales, diz que a Bíblia diz o que ela não diz. Está certo que isso não constitui nenhum erro calamitoso e nem induz alguém a práticas infernais, mas que não é verdade, não é. E se não é verdade, então é mentira, engano, falha, ou seja lá como se queira chamar, verdade é que não é. Algumas traduções para o português trazem a divisão correta do Cântico dos Cânticos, como a vez do noivo, Salomão, a vez da noiva, a Sulamita, a vez do coro, etc. Entre tais traduções está a da editora Vida Nova, Bíblia de Estudos. E, de novo, o comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal, nesse particular, é fiel, dizendo: aqui fala a donzela Sulamita, página 984. A prática de colocar afirmações onde elas não existem vai longe. Uma delas, esta de graves consequências, é atribuída ao próprio Senhor Jesus quando disse: eu e o Pai somos um. João 10:30. O que o Senhor disse foi desviado totalmente. Grupos religiosos transformaram o Filho de Deus em garoto propaganda de suas doutrinas. Nesse caso, gritam muitos, Jesus teria dito que ele e o Pai seriam a mesma pessoa. E há como se fosse um verdadeiro cartel, uma cooperativa de muitos movimentos religiosos defendendo essa criação do clero romano. Mas o que foi que realmente disse o Senhor quando afirmou: eu e o Pai somos um? Ora, se por acaso Jesus fosse o próprio Pai, ele diria simplesmente, ou ele teria dito simplesmente: eu sou o Pai. No entanto, usando o verbo no plural, somos, ele identificou a existência de duas pessoas, ele mesmo e o Pai. Não há dificuldade alguma na confirmação do que realmente afirmou o Senhor. Basta, para início, examinar o versículo anterior, 29, do capítulo 10 de João. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Meu Pai, uma vez, meu Pai, duas vezes. Ninguém chamaria a si mesmo de meu Pai ou de seu Pai, muito menos Jesus. Não faz sentido, não há porquê, e não pertence a nenhum estilo literário ou formal. Chamar isso de mistério é querer abusar da inteligência alheia. Além do que, não existe tal ideia em toda a Bíblia. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho e o Santo Espírito é o Santo Espírito. O resto foi inventado. Mas quem dirime, quem dissolve, quem aniquila qualquer dúvida é o Senhor mesmo, na oração final por seus discípulos, quando levantando seus olhos ao céu e dirigindo-se ao Pai, disse: Pai, é chegada a hora.
glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Orar a si mesmo e olhando para o céu, estando na terra, é tão absurdo que dispensa comentário. Para que aconteça uma petição, são necessárias, no mínimo, duas pessoas. Aquela que pede e aquela a quem o pedido é dirigido. Uma vez que ninguém, em são juízo, pede nada a si mesmo. Mas, na continuação de sua oração pelos discípulos, o Senhor disse: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, para que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. João 17, 1, 21, 22 e 23. E já houvera dito o Senhor em João 10 e 38, o Pai está em mim e eu nele. Usando do mesmo critério que muitos usam para dizer que a afirmação de Jesus de que ele e o Pai eram um só, significou que Jesus é o Pai, teríamos que todos os discípulos do Senhor seriam também um só com ele. O que não aconteceu e nem acontece, porque depois que o Senhor subiu, os discípulos ficaram e cada um continuou sendo cada um. Ora, sem a menor dificuldade e sem o menor esforço mental, qualquer indivíduo com qualquer índice de inteligência chega à clara dedução de que Jesus orava para que seus discípulos se tornassem um com ele na forma de pensar, na comunhão e, acima de tudo, no dom do Espírito Santo que o Senhor recebera no batismo e que eles haveriam de receber depois da morte e da ressurreição do Senhor. Que eles sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, perfeitos em unidade, disse o Senhor. Assim, pois, crer que Jesus é o próprio Pai é crer contra a verdade exarada na própria palavra de Deus. Que tem muita gente crendo, tem, mas isso não torna a coisa verdadeira. Quem esteve neste mundo e na cruz foi o Filho de Deus, e não Deus o Pai. Não foi o Criador quem, como homem, morreu na cruz. Foi seu Filho. Além de que, fosse verdade que Jesus era o Pai, não haveria qualquer problema para o povo de Israel que sempre creu em Deus, o Pai. Nesse caso hipotético, crendo no Pai, estaria ele, o povo de Israel, crendo em Jesus, e o assunto estaria encerrado, mas não está. E quem sabe quantas mentes não já deduziram de forma semelhante entre os religiosos e não acharam desnecessário invocar o nome do Senhor Jesus como seu Salvador pessoal, por já crerem em Deus. Quem sabe quantos já não estão do lado de lá da vida, lesados por esse erro e sem os benefícios do sangue de Jesus. Afirmações distorcidas são verdadeiras armadilhas. Muitos estão gozando de uma falsa paz, crendo piamente que aquilo em que depositaram sua confiança é a mais absoluta verdade. Absoluta verdade é aquilo que é resultado de um exame criterioso e destituído de todo e qualquer tipo de interesse. Quem defende bandeiras não defende a verdade, por estar comprometido e impressionado com o tamanho da organização e da bandeira e preocupado com sua expansão e com seu sucesso. Dileto ouvinte, não precisamos de você para nada,
e nem precisamos de nada seu. Portanto, considere nossas colocações como repletas de sinceridade e do temor do Senhor. Fomos remidos pelo sangue de Jesus. Nós remidos. Essa posição é inalterável e intocável. Ela não pode ser melhorada, porque nenhum remido pode ser mais remido do que já é. Mas não pode também sofrer diminuição, porquanto nada no universo todo pode afetar aquele que foi tocado pelo sangue do Filho de Deus. E nós remidos fomos. Não há erro nenhum em nossa afirmação. Faça-se as exegeses necessárias e que elas sejam rigorosas até ao extremo. Tudo mostrar-se-á exatamente como afirmamos. O uso das regras de hermenêutica e o cuidado meticuloso com a exegese garantem que se saiba com certeza que Jesus não caiu nenhuma vez entre o palácio de Pilatos e o monte da crucificação, e que a expressão rosa de Saron e lírio dos vales biblicamente não se aplica ao Senhor, e que Jesus jamais disse ser Ele mesmo o Pai, o Todo-Poderoso. E garantem também o uso das regras de hermenêutica e exegeses cuidadosas que as afirmações sobre o poder e sobre a eficácia do sangue do Cordeiro de Deus para a salvação de pecadores perdidos são e estão absolutamente corretas e verdadeiras. Não existe no mundo todo ninguém com capacidade ou recursos possíveis de neutralizar, contestar e anular as verdades da verdadeira graça de Deus pelos méritos do sangue de Jesus. Existem os que não creem. Tudo bem, não crer pode, mas contestar está fora de cogitação. E contestar alguém com provas ser a vida eterna, como é dom gratuito de Deus, menos que eterna, quer dizer, hoje sim, amanhã não, nem pensar. Pode não crer também, contestar jamais. Não crer de jeito nenhum e quase crer tem o mesmo peso, ou seja, não pesa nada. Sem fé é impossível agradar a Deus, e crendice não é fé, é só crendice, fábula, ilusão. Fé, a fé que leva o pecador à condição de remido, é fé no sangue de Jesus, é confiança no sangue de Jesus. Não é fé nos ensinos de Jesus, na história de Jesus e nem mesmo nos sofrimentos dele. É a confiança de que seu sangue, sua vida, foi suficiente diante da justiça do Pai e calou também qualquer censura por parte do inimigo Satanás. Jesus não caiu a caminho da cruz, nunca foi denominado de rosa de Saron e nem de lírio dos vales, e jamais afirmou ser o Pai. Todavia, contudo, entretanto, só Ele e ninguém mais, só Ele e definitivamente Ele conquistou o poder de salvar pecadores, imundos e ímpios, de sua imundície e de sua impiedade, porque só Ele, e exclusivamente Ele, entregou voluntariamente uma vida santa, justa e perfeita, vivida debaixo dos rigores da perfeita lei de Deus. Aproveite-se de Jesus, prezado ouvinte, invoque-o como seu salvador pessoal, livre-se da dívida, seja sábio e seja feliz para sempre. Amém.